O tema que a gente está estudando é da ira. E eu não tenho tempo, e nem é a minha meta, poder dizer novamente aquilo que nós conversamos naquele nosso primeiro encontro, mas vocês se lembram que nós nos deparamos aqui com uma certa perplexidade. Efésios capítulo 4 parece que tem dois textos contraditórios. Num determinado momento ele diz, irai-vos e não pequeis. Mas você vê um certo mandamento, algo diretivo, lá pelo versículo 27, por aí, 28. Eu sei que poucos versículos à frente, já no versículo 31, ele diz, longe de vós toda ira, toda cólera, toda gritaria. E a gente então começou a conversar de que a ira em si, como sendo uma resposta em razão do atingir daquilo que nós amamos, ela não é em si o pecado. Tanto é que nós estudamos aqui que a natureza de Deus é que Ele é tardio em irar-se. Qual foi o problema que nós pontuamos? É que a Bíblia faz uma separação muito clara do que é a ira santa, que é o padrão de Deus. Ela não é explosiva, ela não é contra interesses equivocados. A ira santa de Deus, ela nunca é um fogo que explode, mas ela é uma resposta a tudo aquilo que atinge a santidade de Deus, que faz separação entre Deus e os homens. Em outras palavras, quando nós vemos os episódios da ira santa de Jesus, por exemplo, ele se volta contra tudo aquilo que afronta a Deus, sua santidade, seu poder, se volta contra o pecado. E então, queridos, naquele momento, nós falamos que a Bíblia não é esquizofrênica, quando ela fala da ira como sendo uma gênese que Deus nos criou, mas a Bíblia diz que todas as áreas do nosso ser, em alguma medida, elas foram envolvidas pela depravação do homem. E se tem um lugar onde o ser humano é capaz de pegar algo que poderia ser usado a benefício do reino, e nós desvirtuamos por completo, se há um lugar, é na ira. Porque deixa eu posicionar aqui de volta. A ira não é o antônimo de amor. O antônimo de amor é ódio. Né? A ira é exatamente um extravasamento, eu chamo até de prático, quando aquilo que você ama é atingido, é afrontado, é ameaçado. Então, quanto mais algo você ama muito, e você percebe aquilo sendo ameaçado, atingido, maior é a sua ira. E quando a gente vai analisar a nossa vida e o porquê que nós estamos irados, nós deveríamos fazer essa pergunta: qual é a causa da minha ira? Qual é a causa dessa gritaria? E se nós formos honestos, nós vamos perceber que a grande causa é o grande amor que nós temos ao nosso ego, à nossa reputação. É impressionante. Todos nós teríamos muitos exemplos aqui, notadamente nos nossos relacionamentos. A ira vem quando em algum momento aquilo que você mais ama, que é você, parece que está sendo diminuído, ou está sendo atingido, ou está sendo desafiado. No fundo, a ira do homem, que é o contraponto nas Escrituras, ela tem um poder destrutivo na nossa vida. E é sobre essa ira do homem, essa ira pecaminosa, onde nós que temos disfunções do que nós amamos, quando a Bíblia diz que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, com todo o nosso coração, a uma força e entendimento, nós desvirtuamos nesse amor. E nós amamos muitas das vezes, de maneira equivocada, coisas boas. Podemos amar de modo distorcido num relacionamento, talvez um filho, talvez um cônjuge. Nós os colocamos como coisas últimas, e esse amor distorcido vai gerar uma ira distorcida, e a ira distorcida tem um poder destruidor nos relacionamentos, na nossa vida.
E a Bíblia diz muito sobre isso. Então, olhando para esse aspecto distorcido, eu queria olhar no livro de Provérbios, que é um livro, né, escrito pelo sábio, que teve a sua oração respondida por Deus. Ele pedia discernimento e compreensão para julgar entre o bem e o mal. E nós olhamos o poder destrutivo da ira. A primeira parte que eu queria ler com vocês, Provérbios 14. Provérbios 14, ele mostra sobre o poder destrutivo da ira do homem na sua vida. Quero ler alguns versículos em Provérbios 14. O primeiro deles é o versículo de número 17. Diz assim: o que presto se ira faz loucuras. Vou ler de novo. O que presto se ira faz loucuras. Já ouviu falar do pavio curto, do estupim? Aquele que é rápido em se irar, e ele se ira cheio da verdade, cheio de si. Diz o texto que esse tipo de ira tem um poder destruidor, a ponto de nós, com a autoridade das Escrituras, dizer que esse tipo de ira, ela faz de você um louco. Louco. Versículos 29 e 30. Veja, o longânimo, e aqui então nós estamos falando naquele que é tardio, naquele que tem paciência, naquele que reflete. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Versículo 30. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Duas coisas nós vemos aqui, que aquele que se perde nessa resposta a quando aquilo que é precioso para ele é ameaçado, é atingido, é destronado, aquele que não tem a longanimidade, aquele que não a utiliza, mas ao contrário, ele é de ânimo exaltado, ele é precipitado, ele faz loucuras. E aqui, queridos, vamos ser honestos. Eu não vou transformar isso daqui num momento de testemunhos, porque senão a gente ia se assustar com tanta coisa que a gente ia ouvir. Mas quem aqui não se lembra de momentos que por conta do seu ânimo exaltado, você falou e fez coisas da qual depois você põe a mão na mente e diz: o que é que eu fiz? Como eu falei aquilo? Como eu fiz isso? Quantos de nós já não passou por experiências assim? Esses dias aconteceu um negócio curioso. Eu estava numa escola e conversava com uma pessoa que era até uma coordenadora de uma escola. E eu tinha comentado, estava estudando sobre ele e tudo mais. E ela falou assim: Roberto, eu recebi uma carta de um pai que tinha chegado na escola. E ele ficou irado por explicou lá um negócio que aconteceu, que envolveu o filho dele. E ele achou que então a escola e os outros, e o professor e a coordenação fizeram tudo errado. O cara ficou tão irado, ele foi no carro, escreveu de próprio punho e foi e entregou para ela. Ela disse: Roberto, mas o negócio é tão pesado, é tão sinistro, é impublicável. E eu fiquei com aquele negócio me adoecia, eu não sabia o que fazer, até que eu resolvi fazer uma coisa. Eu chamei o pai. E ele veio bem. Ele sentou na minha frente e eu disse assim: escuta, eu queria que, sem me interromper, você ouvisse o que você escreveu para mim. E ela disse que leu, e à medida que ia lendo, as palavras, as estruturas, a baixeza, disse que o cara foi ficando sem canto, foi ficando desesperado. Quando ela termina de ler o que o cara escreveu, a pergunta dele foi: eu não acredito que eu escrevi isso, essas palavras e essas coisas, eu não acredito que eu fiz isso. Por quê? Porque é loucura.
Sabe por que é que você, muitas das vezes depois, olha para aqueles seus episódios de ira e você se sente um tolo? Sabe por quê? Porque você é tolo. Adoece a vida. O versículo 30 que diz, o do ânimo sereno, que é um contraponto àquele do ânimo precipitado, ele traz saúde e vida para o corpo. Vocês sabem que o escritor de Provérbios, ele usa muito esse paralelismo, né? Tanto é que ele vem falando do longânimo e do ânimo precipitado. Ele fala do ânimo sereno e ele fala de inveja. E eu sei que isso traz uma certa dificuldade da gente compreender. Parece que inveja não é o contraponto de ânimo sereno, mas é inveja. Aqui, quando você, né, vai fazer os estudos de original, é naquele sentido do ânimo exaltado que lhe assola, porque inveja é exatamente esse ânimo exaltado que vem quando você que não recebeu aquilo que o outro recebeu. Em outras palavras, você tem um amor tão grande e egocêntrico que você tem a inveja como uma modalidade de ira quando outra pessoa recebe ou tem o que você não tem, e você acha que você é que merecia. Isso transforma os seus ânimos. E o texto diz que isso apodrece os ossos. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Essa ira do homem, ela não só lhe transforma em tolo, em louco, e você fala e faz coisas que depois nem você acredita que fez, como também ela adoece o seu corpo. E eu não sou médico, eu não tenho nenhuma patente aqui autorizativa do CRM para dizer, mas nós sabemos por experimentação. Pessoas iradas demais, elas têm desencadeamentos patológicos no seu corpo. Apodrece os ossos. Mas o poder destrutivo não é só na pessoa. O poder destrutivo é com os outros. A ira do homem, ela é uma bomba que explode. E tem esse problema. O cara explode e ele tem esses efeitos danosos em si, mas muitas das vezes essa pessoa explosiva, ela não se apercebe do potencial lesivo da explosão da sua ira em todo mundo que está em volta. É como uma granada, é como as bombas que explodem, elas saem com aqueles estilhaços e elas vão destruindo tudo que está em volta. E muitas das vezes a pessoa que se ira, ela se explode e depois ela volta. Parece que ela explodiu ali, ela volta e ela acha que, não, olha, me perdoa, já está tudo bem. E ela não percebe o nível de estrago que essa bomba que explodiu gerou nos seus relacionamentos. Eu quero ler alguns textos sobre as contendas que são geradas por conta da ira. Nós estamos aí perto, então nós vamos ler, vamos lá para Provérbios 22. Provérbios 22. Veja a tragédia para relacionamentos de uma pessoa irascível, iracunda, uma pessoa rápida em se irar. Veja qual é o exemplo de sabedoria. Não te associe, eu estou lendo versículo 24 e 25 de Provérbios 22. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Percebem o efeito danoso? A pessoa iracunda. Quem tem um pouco de bom senso, sabe qual é o instinto? É se afastar de quem é iracundo. É se afastar de quem é explosivo e não se apercebe de todo tipo de tiroteio que sai da sua explosão. E o pior, aqui está dizendo que a ira, ela tem esse efeito danoso, que sem perceber muitas das vezes nós causamos em casa. Nós somos capazes de definir
padrões que vão amaldiçoar a vida dos nossos filhos, porque eles não têm muito para onde fugir, e vão ter que conviver com o iracundo. Mas aqui diz que quem aprende os caminhos da ira do homem, ele é enlaçado na sua alma. Que é isso? É muito forte o tipo de exortação que tem aqui para a ira. A ira gera naturalmente uma repulsa nos relacionamentos, mas aqueles que precisam conviver com os iracundos entram numa situação difícil. Porque ou ele tem que se afastar, ou ele pode ser influenciado com algo que é pernicioso e enlaça a própria vida. Provérbios 29, versículo 22. Diz assim, Provérbios 29, 22. O iracundo levanta contendas, o furioso multiplica as transgressões. Provérbios 30, vira mais um capítulo, versículo 33. O bater do leite produz manteiga, torcer o nariz produz sangue, o assolar, a ira, produz contendas. Então preste atenção, a estrutura da ira pecaminosa, que é a ira do homem, ela tem poderes deletérios, destrutivos na vida da pessoa, porque é um tolo, e cada um de nós aqui que já teve acessos de raiva, sabe olhar e ver como foi capaz de fazer, adoece o próprio corpo, gera problemas terríveis no relacionamento, porque vai disseminar contenda, vai afastar, ou vai ensinar um padrão que era um laço para a alma. É destrutivo ou não é? Vocês sabem que Provérbios diz que 6 coisas o Senhor abomina, não, 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª Ele abomina. E vai descrevendo lá um monte de coisa que é tudo ruim, mas a 7ª coisa que o Senhor abomina são aqueles que disseminam contendas. E gente que é dominada por essa ira do homem, diz aqui Provérbios, que um dos principais efeitos que ele gera nos relacionamentos é a disseminação da contenda. E a ira, se não é tratada e entendida, ela tem um poder, preste atenção no que eu vou falar, talvez alguém aqui se assuste, mas eu quero depois tentar provar aqui o meu ponto. A ira se torna um vício. E o vício é aquela coisa que você precisa dele. Mas você não só precisa dele, você precisa cada vez mais. Veja que versículo curioso. Provérbios 19. Provérbios 19. Versículo 19. Nós vamos ler, naturalmente, você fica com a palavra de Deus. Eu vou dizer o que eu entendi desse versículo. O homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda fazê-lo de novo. Olha a dinâmica. A pessoa que ela é dominada por esse espírito da ira, na qual ela é o centro do amor, e portanto ela tira e é explosiva com esse poder destrutivo, o que o texto está dizendo é o seguinte: se a pessoa acha que dá certo, ela vai voltar a explodir de novo. E vai explodir de novo. E vai explodir de novo. E vai explodir de novo. E existe uma tragédia, especialmente dentro de casa, quando pessoas que são iracundas, elas acham que deu certo, porque o menino pôs o rabinho entre as pernas, e parece que aquilo que era um caminho de desobediência foi resolvido, porque o cônjuge pôs o rabinho entre as pernas, e parece que quietou, e o texto diz que aquela pessoa que na misericórdia de Deus não sofre o dano por causa da sua grande ira, ele começa a ter uma caminhada do viciado. Ele acha que aquilo nutre e ele precisa mais daquilo, e ele vai novamente, e com potenciais cada vez mais explosivos. E não é raro você encontrar pessoas que se gabam.
Porque eu não levo desaforo para casa mesmo, não. E em casa, desaforo nenhum eu tenho. E a pessoa se gaba. Um potencial deletério. Eu vou fazer um outro raciocínio aqui também, fortíssimo, preste atenção. Façamos uma enquete. Uma enquete. O que é que você acha que hoje, dentro da sua casa, é talvez a principal porta de acesso do diabo? Ué. Na minha sensação, eu penso que nós teríamos na enquete, mãos levantando assim, Roberto, a televisão. Ela é uma porta, uma janela do diabo dentro da nossa casa. É certo. A internet. Ela é uma porta do diabo, às vezes uma janela escancarada dentro da nossa sala. Os smartphones, a tecnologia. É verdade. Talvez ninguém falaria que talvez uma das maiores janelas abertas para o diabo dentro da nossa casa é a ira do homem. Só que eu quero abrir com vocês novamente lá naquele texto da última aula, em Efésios 4. Abram lá. Efésios 4. E aqui a gente precisa fazer um estudo, inclusive de pontuação, de interpretação textual, para nós entendermos qual é o conteúdo que está aqui nesse versículo tão conhecido. Efésios 4, o versículo 26 e o 27. Efésios 4, 26 e 27. Atenção, diz assim a palavra de Deus. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, vírgula, não deis lugar ao diabo, ponto final. Não é isso? O ponto final está no final do versículo 26 ou no final do versículo 27? Do 27. Só que antes do versículo 26 tem um ponto final, no final do versículo 25 tem um ponto final. Tem um ponto final. Então no versículo 26 nós estamos começando um novo período, que tem o seu ponto final apenas aonde? No final do 27. Preste atenção o que eu penso que as Escrituras estão nos dizendo. A ira, naquele sentido da aula passada, daquele que é capaz de, dominado por Deus, ele não perde a capacidade de se indignar contra as afrontas a Deus. Ele tem. Mas o texto vem e diz, irai-vos. Existe um padrão. É um padrão do tardio de irar de Deus, de Jesus. Nós conversamos isso na última aula. Mas ele diz, mas cuidado quando essa característica sua, ela assume contornos de pecado. Porque se a ira assumir contornos de pecado, é o apóstolo Paulo que está dizendo, deixa eu dizer para vocês o que vai acontecer. Você vai abrir uma janela para o diabo. Quando a ira entra no padrão de Efésios 4, versículo 31, olha aí. Longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria. Está vendo esse padrão? Está vendo esse padrão? Esse padrão é o padrão do pecado que nasce de uma gênese de ira que ela pode ser usada por Deus, mas quando ela é a ira do homem, deixa eu dizer o que o texto está dizendo, quando essa gênese de ira é a ira do homem, é a ira pecaminosa, ela é uma janela para o diabo. Em outras palavras, você quer saber se você é um iracundo, qual é dentro do seu lar, uma grande janela do diabo para atingir os seus filhos, o seu casamento, é a ira pecaminosa. Por quê? Porque o diabo é capaz de pegar na frouxidão da ira e estabelecer todo tipo de pecado que nós mesmos, segundos depois, nós somos capazes de olhar e dizer, o que é que eu fui fazer? E o diabo está dizendo, a ira abriu as portas para mim. E preste atenção, nós lemos em Provérbios, nós criamos padrões
que se os nossos filhos conviverem com esses padrões, diz o texto, isso os influencia para algo que é um laço da alma. E às vezes nós somos capazes de atirar contra tudo e todos e não nos apercebemos que podemos, nas nossas inclinações pecaminosas da ira, estarmos sendo janela para o diabo nos relacionamentos mais preciosos que temos. Essa ira do homem. Tiago capítulo 1, para nós seguirmos depois para a parte final. Tiago capítulo 1, ele pega essa ira do homem, e talvez é um dos textos que melhor contraponto faz sobre essa história. Ele termina o versículo 19 do capítulo 1, Tiago no capítulo 1, falando de um padrão, de quem é pronto para ouvir, de quem é tardio para falar e tardio para se irar. E aqui ele está tratando desse padrão de uma ira santa, de quem se ira porque o maior amor da sua vida é o Senhor. Não é seu umbigo, não é seu trabalho, não é o seu cifrão, não são nem os seus filhos, é o Senhor. Ele consegue não perder a capacidade de se indignar, mas ele não é explosivo, porque a longanimidade faz com que ele possa se indignar num padrão de Deus. É o que está no versículo 19. E o versículo 21, ele entra nessa distorção pecaminosa. Espera aí. Versículo 20, eu li o 19. O versículo 19 diz que precisamos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E o versículo 20 diz, porque a ira do homem o quê? Não produz a justiça de Deus. E aqui eu queria encerrar o poder destrutivo da ira do homem nas nossas vidas. Sabe quando você está certo? Sabe aqueles momentos que você está certo, o menino desobedeceu. Sabe aquele momento que você está certo, o seu cônjuge pecou. Sabe? Esses momentos que você está certo. Pois é. Se você vai tratar esses momentos com a ira do homem, você não obtém os resultados de Deus. Vocês estão entendendo o poder destrutivo da ira? Eu estou dizendo aquelas situações em que no mérito você está certo. Mas o que lhe domina e a forma são alimentadas e executadas na ira do homem. Você não espere os efeitos dos frutos da justiça de Deus, porque a ira do homem quebra. O que a gente faz? O que a gente faz? E talvez a primeira grande questão que eu penso que é o que nós devemos fazer é admitir. Nós precisamos reconhecer que essa é uma inclinação nossa. Deus nos fez com a capacidade da indignação, porque a sua imagem e semelhança, assim como Deus, a nossa indignação, ela tem que ser santa. É a indignação contra o pecado, é a indignação contra tudo que afronta e avilta a santidade de Deus. É uma indignação contra esses caminhos deletéreis do coração que fazem separação entre nós e Deus. Mas não é isso, né? Eu preciso dizer a vocês, eu diria para qualquer um, eu não sou uma pessoa irada, mas só eu sei os exemplos. Só eu sei os exemplos. A vez no meu matrimônio que eu fui o mais agressivo que um cara pode ser. Foi um negócio tão bobo, tão sinistro. E eu olho e falo assim, como pode uma tolice desse tamanho? A gente estava reunido com a minha família. Com a minha. E começou lá um assunto de mala. Fazer mala, essas coisas. E por trabalho, às vezes também em atividades da própria igreja, eu viajo. Viajo até bastante. E eu nunca fiz a mala. Quem que faz minha mala? Minha esposinha. Só que naquele dia, né? Estava lá aquela turma, na minha família.
Começar a falar de mala e não sei o que, aí começa a rir. Começa a rir do cara que não sabe fazer a mala. Começa a falar, e aí ela começou a falar com requintes de detalhes. Gente, só eu sei. Veja, o meu tema de fundo não diz respeito à maledicência, à fofoca, porque nós somos inteligentes. Eu poderia aqui criar um monte de estrutura de pecado. Não, o que estava em choque era a minha imagem, era a minha reputação. Nós saímos em silêncio, quando a gente chega em casa. Eu juntei todas as malas, eu olhei para ela e falei assim, você nunca mais toque numa mala, você nunca mais toque numa roupa minha, você está proibida. Ela tomou um susto, eu falei, é isso mesmo. E eu, cara, foi a coisa mais sinistra do mundo. Eu estou falando sério. Eu olho para aquilo e falo, cara, o que é isso? Se eu, em primeiro lugar, não parar para reconhecer que esse sou eu, é a inclinação do meu coração. Eu já taquei num domingo, antes de casar, numa outra igreja, eu já estourei um balão de água numa jovem, que zoando comigo, ia começar um culto, tinha lá um balão de água, eu tinha enchido não sei o quê, ela olhou para mim, não sei por que cargas d'água, ela disse assim, você não é homem para atacar isso em ninguém. Eu digo, o quê? Ela disse, você não é homem para atacar. Mas sobe um negócio aqui, porque quem é que está sendo atingido? E eu estourei um balão d'água na moça, antes de entrar no culto. A Bíblia diz que isso é loucura, gente. Se você não tiver capacidade para parar e reconhecer que essa inclinação, assim como ela assalta o meu coração, ela assalta a sua, não inicia-se um processo de sararmos dessa doença. Você tem que reconhecer. Nós somos capazes, com a nossa inteligência, de fazer tanta coisa. Nós somos capazes de, na nossa ira, fazer o contrário. A gente não fala mais com a pessoa. E diz, rapaz, não está certo, você está bem? Não, não tem nada com a pessoa, não. Ela nem merece a minha ira. O que é isso, gente? Veja, a estrutura de restauração dos relacionamentos nas Escrituras, ela necessariamente passa pela pessoa que reconhece o seu pecado. Porque se você for daqueles que falar assim, eu explodi, mas também isso, e você tem milhões de coisas para dizer do que os outros fizeram para você explodir. Isso não é reconhecimento, porque você está entendendo o pecado de todo mundo e que você é uma vítima do sistema. Não faça isso. A estrutura de restauração para os relacionamentos, para nós diante de Deus você tem que reconhecer a inclinação dessa ira pecaminosa, que é a ira do homem nas Escrituras, e o poder destruidor que ela tem na sua vida, na vida dos outros. Gente, é comum o cara iracundo, ele explode, ele chuta as coisas, ele quebra. Essas feridas estão ali no outro, passa um tempo e ele fala assim, mas já está tudo bem, desculpa, não é para ter nada, o que foi? Ele não percebe as feridas que faz. Você precisa reconhecer. A Bíblia trata disso de uma dimensão fortíssima, como sendo uma grande janela para o diabo. Reconhece, meu irmão, porque é só a partir do reconhecimento que se instaura um processo de genuíno quebrantamento. Sai daquele engano de dizer, não, tudo bem, eu tenho talvez uma certa culpa porque estourei, mas também fulano fez isso, falou aquilo, pisaram no meu calo. Enquanto você estiver pensando em qualquer percentual de culpa do seu pecado, que é do outro, você não está em condição de ser restaurado. Podem conhecer seu calo, podem pisar no seu calo, mas se você parar e reconhecer, é verdade, o meu coração tem uma inclinação, a ira pecaminosa, ela sim toma conta, e eu reconheço os poderes destrutivos para a minha vida, para o outro, para os meus relacionamentos, a janela aberta para o diabo, eu reconheço. Aí, inicia o processo de restauração. E a partir de agora, quem reconhece,
ele se quebranta diante de Deus. Porque ele é capaz de reconhecer: Deus, o Senhor me fez assim. Sabe aquelas pessoas que usam o argumento de que Deus me fez assim para legitimar o pecado? Isso é uma tragédia. Deus, o Senhor me fez assim, mas para me usar assim para a tua glória. Mas essa capacidade de indignação que deveria ser santa pelo amor a ti, tem sido pecaminosa pelo amor a mim, ou pelo amor desvirtuado a tantas coisas boas que o Senhor me deu. E a Bíblia diz que um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, Deus não despreza. Deus intervém. Se você quiser conhecer qual é a estrutura de uma pessoa arrependida, você leia o Salmo 51. Salmo 51, Davi tinha sido confrontado, e ele tinha tudo para dizer: mas também Urias não atendeu a minha ordem, mas também aquela mulher está me vendo no terraço, e como é que ela fica ali? Aquilo ali é ela em caminhos de sedução. Não, a estrutura é: eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, o Senhor vai ser tido por justo no que o Senhor fizer, no que o Senhor falar, pode me fulminar. Eu nasci na iniquidade, o pecado está aqui, ele é meu, ele assume toda a responsabilidade. Só que ele diz uma outra coisa, ele diz: eu pequei contra o Senhor, contra ti somente. Você precisa entender, querido, que antes de você estar preocupado com os seus relacionamentos, você deveria entender que essa sua inclinação de ira pecaminosa, ela é pecado contra Deus. Ela é pecado contra Deus. Se tem uma coisa que gera ira santa, é a ira santa de Deus por gente igual você, que está usando a capacidade de se indignar desvirtuadamente em pecado e dando lugar ao diabo, destruindo os relacionamentos nos quais nós fomos postos para abençoar. Então você precisa, nesse reconhecimento completo e total, você precisa ir a um nível de quebrantamento de que isso afronta o Senhor e de que você é inteiramente responsável pela sua ira pecaminosa. Não põe a culpa em ninguém. E aí você vai entrar nos processos de Davi. No Salmo 51 ele diz: purifica-me, Senhor, purifica-me completamente, me lava do meu pecado, passa esopo, faz qualquer coisa, mas não retires de mim a tua presença. Eu acho linda essa estrutura, porque você reconhece que essa inclinação de pecado pegou a ira e tem gerado esse poder destrutivo. E você vai à presença do Senhor porque você sabe que esse é você. E você sabe que isso afronta a Deus em primeiro lugar. E você diz: só o Senhor pode me limpar. Mas se eu passar ainda alguns anos lutando com essa inclinação, Senhor, não se afasta de mim. Se essa inclinação pecaminosa já tem sido muito dura, o velho homem tentando tomar tudo aquilo que o Senhor fez, o que eu efetivamente não posso é viver sem a tua presença. Me sustenta com um espírito voluntário. Me dá a alegria da tua salvação. Querido, se você em alguma medida luta com a inclinação desse poder destrutivo da ira do homem, você precisa realizar esses passos de um profundo reconhecimento, sem culpa de ninguém, total responsabilidade sua, e vá à presença do Senhor, porque é contra Ele o seu pecado. E só Ele, por graça e misericórdia, nos restaura e faz com que nós tenhamos o poder para o último ponto do processo de restauração. Eu queria que você prestasse atenção nisso daqui, porque eu acho que isso daqui é revolucionário. Muitas pessoas que lidam com essa inclinação da ira, eles lutam diante de Deus para conseguir controlar a ira. Eu penso que o que o Senhor propõe para nós é algo muito mais revolucionário do que você controlar a ira. Não é. É você reagir, não com a ira e nem controlando, mas é você reagir como Jesus reagiu. Como Deus reagiu no exercício da ira santa. Eu vou tentar explicar. Como é que Deus reage à ira santa do pecado? 1 Pedro
2, versículo 23, porque Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O texto bíblico não é aquele que você cita, não tenho sangue de barata, não levo desaforo. Isso não é texto bíblico, não. O texto bíblico é que Jesus tem um padrão. Sabe como é que ele vence o pecado? Ele vem até nós, que somos os causadores dessa ira, e ele absorve. E ele reage com o amor. O que Cristo fez ao ser atingido e afrontado por nós, cuspido na cara, traspassado, zombado. A cruz é um resultado da ira santa de Deus pelo pecado. Tem que ser condenado, mas ele entra e diz: eu sofro dano. Não é simplesmente, eu não aguento o pecado, então deixa eles lá e eu fico aqui. Não. Porque tem gente aqui pensando isso, então eu preciso me afastar dos meus filhos, porque eles me trazem ira. Não. Não, eu preciso me afastar do meu cônjuge, porque ele pisa no meu calo. Não. É o contrário. A reação é aquela reação de Jesus. É a reação que diz em Romanos 12, não vos vingueis a vós mesmos, deem lugar à ira de Deus, porque a Deus pertence a vingança. Pelo contrário, aí agora entra o remédio de quem foi sarado e perdoado pelos méritos de Cristo. O remédio é, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você coloca ele numa situação difícil. Então, quando o seu menino, que não te desobedece, ou talvez ele cresce no grito, eu não sei se já aconteceu isso na sua casa, na minha já. Menino ficou irado e resolveu dar um grito com toda a força para mim. Só que eu tenho muito mais anos que o menino e tenho uma caixa torácica melhor. Eu devolvi um grito umas 3 vezes maior. E o menino acuou. Deu certo, é? O padrão de Jesus é que quando aquelas coisas que incitam o ímpeto da sua ira pecaminosa vier, você em Cristo vem preparado para responder exatamente o contrário. Não é você se segurar, é responder o contrário. Você tem essa inclinação da ira, então agora peça ao Senhor que a resposta branda que desvia o furor esteja nos seus lábios. E talvez não haja um lugar mais sensível do que na relação com os filhos. Porque eu acho que não há um tipo de sacrifício que a gente faz por outro igual faz para filho. E o que acontece quando eles chegam na adolescência? Eles querem fazer um negócio que todo mundo sabe que não presta, todo mundo sabe, e você diz que ele não vai fazer, e o que o adolescente faz? Eu te odeio, você não me ama, você nunca fez nada por mim, eu te odeio e te odeio com todas as minhas forças, eu não quero nunca mais ver você. Não é isso? Aí, como é que o pai e a mãe respondem? Uma coisa é a gente conversar sobre isso aqui na teoria, na classe da escola dominical. Você tem algumas opções. A primeira é você que conhece palavras, expressões e tem caixa torácica maior, dá uma enquadrada no menino para ele ver a loucura que ele está falando. Não ama e você começa a colocar tudo que você fez. Quantas madrugadas você fez, que você já gastou daquele menino o preço de uma fazenda. E você, porque os meninos não sabem, eu não sei o que é isso. E você cresce na ira. Ou o contrário, você fala, e é isso que eu mereço? Porque veja, essa ira que nós temos é quando a nossa figura está sendo atingida. É isso que eu mereço. É isso que eu tenho de volta, e você então arma a mesma artilharia, porque essa é a ira do homem. Alguém vai dizer, poxa, esse negócio me toma, é perigoso, então já sei o que eu vou fazer, vou me fechar. E não são raros os casos dos pais, que nos momentos desses grandes embates, o que ele faz é isso, ele afasta, larga isso aí para lá. Eu criei um menino, agora tem um bicho aqui em casa, vamos dando comida de longe, e vamos ver se essa fase passa.
Mas a terceira opção é a opção de Jesus. É você na convicção do amor que aquele outro não entende. Você faz é se aproximar. E você pode, diante de um estatalar de ira completamente equivocada e louca daquela, poder chegar diante de um filho e dizer: eu preciso insistir, gentilmente e por amor, que a decisão está tomada. E você não pode seguir esses caminhos. E eu sei que você não vai a entender. Mas isso é fruto do meu ministério como pai ou mãe, em fidelidade a Deus. Isso é amor. Mas eu sei que você não está em condição de entender. É a firmeza em amor. A Bíblia diz que isso põe brasas vivas na cabeça do outro. Ele não entende. Porque se nós cairmos em ambos os equívocos de ganhar na gritaria, na ira, ou de nos fecharmos, nós estaremos seguindo os poderes destrutivos da ira, como nós estudamos aqui. Só uma pessoa que caminhou pelo processo da restauração, do reconhecimento, da ida à cruz, do relacionamento com Deus, é capaz de ser dominado por essa nova identidade que nós temos em Cristo Jesus. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus já nos foram doadas todas as coisas que convivem, que conduzem à vida e à piedade. E se você está aqui dizendo: eu não dou conta, Roberto, o menino falou isso daí, ele vai ouvir, enquanto você mora debaixo do meu teto, aqui quem manda sou eu, ele vai ouvir. Então, é porque você não entendeu tudo o que Cristo fez por você, e tudo aquilo que Ele já lhe atribuiu na nossa nova criatura que somos em Cristo. Mas quando você reconhece isso, você é capaz de não apenas se conter, mas você agora vai reagir de modo a glorificar a Deus na resposta branda, que desvia o furor. Mas lembrando, se você não deixa o menino irado sofrer o dano, aquilo vira um vício, vai destruir a alma dele. Queridos, que Deus nos dê sabedoria para abençoarmos o nosso lar diante de um assunto tão importante. Vamos orar? Deus querido, a Tua palavra, ela é cirúrgica. Ela fala conosco, em alguns momentos até nos assusta. Os poderes destrutivos da ira do homem, talvez são bem maiores do que o que nós pensamos. Mas muito maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu queria então pedir, Pai, que o Senhor fizesse um trabalho diferente no coração da gente. Gente aqui que pode, nesse momento, se reconhecer como um tolo, um estúpido, um louco, olhando para exemplos como os que eu olho para os meus e vejo quem é que estava ali. Era alguém dominado pelo pecado, abrindo uma janela para o diabo. Deus, não permita que nós sejamos instrumentos do maligno dentro do nosso lar. Não permita que nós sejamos padrões que irão influenciar de maneira extremamente equivocada nossos filhos para enlaçar a própria alma. Não permita que nós vivamos legitimando a nossa ira pelos erros dos outros ou pela nossa personalidade, mas que o Senhor hoje inicie um processo de quebrantamento tal, que a gente entenda que, assim como Davi no Salmo 51, a responsabilidade integral desses desvaneios de pecados de ira são nossos. E que se Deus nos der consequências, porque a ira traz, essas consequências são merecidas pelos nossos desvaneios. Mas que esse pecado é contra o Senhor. Mas faz parte da tua natureza a misericórdia, a compaixão, a purificação, o amor, a presença e a mudança de vida. Ajuda-nos, Pai, a irmos para esse último ponto, como quem agora não quer apenas se conter, mas como quem quer responder ao contrário. Quando o cônjuge pisa no calo, ele responde com graça. Quando alguém tem que sofrer o dano, ele sofre sem ter que explodir a granada da ira pecaminosa. Quando o menino vier com essas loucuras que muitas das vezes vêm, a firmeza pode ser mantida com o domínio próprio e a mansidão que é fruto do Espírito na vida de quem é regenerado em Cristo Jesus. Senhor, faz um negócio diferente lá em casa, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.